Oi pessoal, esse vídeo tem um tema, né? Um título um pouco impactante, mas para vocês verem, são quase 2 horas da manhã, véspera do Dia dos Pais, e esse tema tá mexendo comigo de um jeito essa semana que eu acho que eu até atribuo o fato de eu ter quebrado o dedo à semana tensa que eu tive. Pra quem acompanha no Instagram, fiquei sabendo que eu tomei um tombo federal. Nossa, eu ralei os joelhos dois e tô toda roxa e quebrei o dedo. Pois bem, mas isso veio junto com uma notícia, que eu não posso dizer que foi uma má notícia, foi uma notícia impactante pra mim. E isso tem a ver com o tema do vídeo. O seu casamento está preparado para a imigração? Porque o meu casamento não estava preparado para o processo de imigração. E a culpa desse não preparo, eu posso dizer que foi mais de 50% minha. Eu não sei a proporção, mas foi. Por quê? Talvez na minha ansiedade de sair do Brasil, mesmo que eu tenha feito o processo todo ao longo de meses e eu planejava essa imigração, eu acho que desde 2014 eu só imigrei efetivamente em 2000 e... o processo foram quase 2 anos de preparação até que as coisas acontecessem. Mas era uma preparação logística, era uma preparação do ponto de vista, posso assim dizer, estrutural, ok? Ela não era uma preparação emocional, psicológica, não atingiu o casamento no seu todo. E esse foi um dos problemas do meu processo. Por quê? Quando eu falo isso pra vocês, se o seu casamento está preparado, é de uma forma geral, tá? Por quê? Às vezes, a gente tem a ideia de que o nosso sonho, porque ele é um sonho bom, ele vai trazer bons frutos, ele é aquilo que a outra pessoa precisa para a vida. E se não for? Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho de melhor qualidade de vida, melhor segurança, estabilidade, vamos dizer assim, social, que as coisas não tivessem o tempo todo acontecendo e uma bomba estourando, óbvio, metaforicamente falando, né, gente, considerando que o Brasil não é um lugar de terrorismo, mas é um lugar de muita violência. E eu queria um pouco mais de paz. Eu já falei pra vocês que eu passei por um arrastão na Nossa Senhora de Copacabana quando a Gabriela era pequena. Aquilo pra mim foi algo assim pesado. Alguns episódios de tiroteio na Granja do Jacarepaguá, toda a situação de operações de Rocinha, Jacaré, Complexo do Alemão, em que o Bruno estava envolvido, e chegar de madrugada, e assim, tudo isso me gerava muita insegurança. Eu andava num estado de tensão no Rio de Janeiro, que eu não vivo aqui. Aqui eu posso usar joia, eu ando com a bolsa aberta, eu largo as coisas no meio do lugar e não acontece nada. E eu sou muito desligada, quem me conhece sabe. Tem que vir uma pessoa atrás de mim catando todas as minhas coisas, porque eu deixo parada por tudo quanto é lugar. Teve um episódio, inclusive, que eu esqueci o meu telefone no mercado. Quando eu voltei, estava lá no mesmo lugar que eu tinha deixado, perto da ração de gato. Mas enfim, tudo isso eu tô explicando pra vocês que a minha tensão, a tensão que eu vivia no Rio de Janeiro, ela era um motivo bastante relevante. E nas nossas conversas que eu tinha com o Bruno sobre o estado de coisas do Brasil, a gente sempre concordava que ai, não dá mais aqui tá muito ruim, nossa, mas esse país não tem jeito, nossa, mas esse governo tá uma porcaria, e a gente não tem que ficar passando por isso, e é violência, e é assalto, é bandidagem, é corrupção, é escândalo. Todo dia tinha uma notícia, a gente subia e descia Grajaú ouvindo Boechat, saudoso Boechat, e sempre tinha uma notícia terrível pra tirar a nossa paz. Isso ia desgastando, e Lava Jato e tal. E eu achei que era uma sensação que ele comungava.
Só que o peso de deixar o Brasil, para mim, foi muito, 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 muito menor, porque o alívio era maior. Em comparação, tinha uma outra pessoa que era muito ligada a toda uma geografia social, familiar do Rio de Janeiro, porque era ali que ele se sentia em casa. Então não durou a empolgação com Portugal. Na verdade, todas as coisas boas do país não foram suficientes para tirar dele toda aquela saudade do Brasil. E o que aconteceu? Por causa disso, o meu casamento não sobreviveu à imigração. Só que foi só o meu que não sobreviveu? Infelizmente não. Eu atendi já alguns clientes que sofreram esse revés e eu sempre aviso. Teve uma situação que eu tô lidando agora com um divórcio, ok? E quando eu falei sobre isso no ano passado, na verdade acho que foi em 2018, se eu não me engano, a consulta sobre isso, eles falaram, não, o nosso casamento está super sólido. Não tá tão sólido. Será que o seu casamento está sólido para o processo de imigração? Mais importante, será que as ideias a respeito da imigração são comuns aos cônjuges? Comuns aos filhos? Ou vai ser um tsunami quando chegar aqui? Porque quando você chega, todas as dificuldades que você vai enfrentar vão ficar potencializadas, e não serão poucas. Por mais que você se prepare, é um processo de adaptação, então essas dificuldades elas são potencializadas pelo fato de você estar longe do seu país, longe da sua atmosfera, longe da sua zona de conforto, ok? Então é por isso que eu procuro fazer uma advocacia mais humanizada, para entender como é que a família tá, para responder pelo processo e dizer, olha, vai funcionar ou não vai funcionar. E eu já tive consultas em que as pessoas falam assim pra mim, olha, Priscila, não é só comigo porque sou eu que decido. Ou o marido ou a mulher, não, meu marido tá ocupado, pode conversar comigo. Eu falo, não, eu quero conversar com a família inteira. Dependendo da idade dos filhos, eu quero conversar inclusive com os filhos, para entender como é a expectativa deles em relação a emigrar. Porque isso pode ser um sucesso ou pode ser um fracasso. E eu quero, gente, pra vocês, o melhor. Um melhor que eu não pude ter, ok? E eu tive a notícia, por esses dias, que o Bruno está num novo relacionamento. Não posso dizer que eu fiquei triste. Eu fiquei desconfortável. É uma coisa que, obviamente, é esperada. A pessoa já está separada de mim há um bom tempo, né? Então a gente espera que a pessoa realmente tenha um envolvimento amoroso com outra pessoa. Só que eu ainda tinha uma esperança na minha cabeça, na minha ideia, de que vai chegar o dia que ele vai retomar a ideia de Portugal, ele vai se apaixonar de novo pela ideia. Eu não tô falando sobre o casamento, eu tô falando sobre o convívio. Então eu queria muito que ele viesse pra cá ter contato com a filha, para que a Gabriela não sofresse esse revés que é ficar sem o contato com o pai. Então, agora que existe a possibilidade de uma nova família, que é o natural, né, gente? Se uma pessoa está envolvida emocionalmente com outra, já tem mais de 40 e poucos anos, o natural é o quê? Que ela vá construir uma nova família. E aí eu já fico pensando assim, bom, Portugal pro Bruno já não é mais uma possibilidade. Ou então vir a família toda, né? O que também não seria ruim. Eu digo pra vocês que se eu pudesse eu traria todo mundo. Pra convivermos todos em harmonia. Então, essa conversa de hoje é sobre imigração? Mas é sobre aquilo que é subjetivo no processo de vocês e que poucas pessoas dão valor. Quando eu abri esse canal, eu abri um canal e eu conversei com o Senhor, conversei com Deus, para quem não sabe, eu sou cristã, e eu consagrei o canal ao Senhor e falei, olha, eu quero ser um canal de bênção para as pessoas. Então eu sempre penso que se vem, eu atendo muitas famílias, se vem uma família pra cá, eu quero que essa família permaneça unida, porque é uma tristeza pra mim, é uma tristeza pra Paula, quando a gente vê que aquilo que a gente imaginou que fosse acontecer e alertou, no final das contas se concretizou. Então eu quero preparar vocês para que isso não venha acontecer, ok? Seja para vocês não imigrarem,
porque a gente vai explicar exatamente quais são os prós e os contras, aonde a imigração fortalece, aonde a imigração enfraquece o casamento durante a consulta, ou seja, para vocês imigrarem de uma forma consciente daquilo que é possível esperar do processo de imigração, tá bom? É isso, gente. 2 horas da manhã e eu aqui falando sobre casamento. Bom, imigração não é para qualquer um, mas se você quer imigrar, faça isso de forma consciente, ok? Ó, um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. E ó, feliz Dia dos Pais, Bruno. Um beijo pra você. Meu e da Gabi amanhã que vai ter chamada de vídeo pra você. Fiquem com Deus, pessoal.